Vamos falar mais de política, agora de movimentações já de olho nas eleições de 2026, porque o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse não ver problemas na divisão da direita para as eleições presidenciais do ano que vem. Daniel Lian está chegando ao vivo com todas as informações do que disse mais Gilberto Kassab. Ele chegou até a falar sobre o partido lançar alguma candidatura própria. Lian, o que mais Kassab disse? Boa tarde para você. Oi, Soraya, boa tarde a você, boa tarde a todos. Gilberto Kassab, que é uma peça importante aí no cenário nacional, ele falou aí já sobre a corrida presidencial de 2026 e não descartou, sim, a possibilidade do PSD sair com uma candidatura própria, inclusive citou o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e outro nome até um pouco mais moderado, que é o nome de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e que o PSD namora para que se filie à sigla. No entanto, Gilberto Kassab destacou que apenas um nome é capaz de unir o centro-direita para a corrida presidencial de 2026. E esse nome seria de Tarcísio de Freitas. O que eu percebo é que o Tarcísio, ele está disposto a continuar o seu trabalho no estado de São Paulo. Ele tem dito, não é? Até porque se ele fosse candidato, eu acredito que a centro-direita não lançaria ninguém, ele seria o candidato único. Ele não sendo candidato, eu percebo uma movimentação em todos os partidos centro da direita para cada um lançar o seu candidato. Nenhum problema, porque no segundo turno todos se encontram. Pois é, essa fala, citando aí o governador do estado de São Paulo, lembrando que Tarcísio, por enquanto, bate o pé e diz que vai ser candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, que é exatamente o governo de São Paulo. E aí ele diz que há essa possível pulverização em relação aos nomes do centro-direita, inclusive alguns já estão aí se movimentando nesse tabuleiro, nesse jogo de xadrez para a corrida presidencial de 2026. Diante da posição do governador em continuar como governador, eu acho que existe uma tendência de o PSD, tem o governador Ratinho, tem agora está chegando o Eduardo Leite, o MDB vai procurar ter o seu candidato, o PL o seu candidato, o Zema está se posicionando, o Caiado se posicionando. Eu acredito que nós teremos no primeiro turno uma ampliação do número de candidatos, não sendo o governador Tarcísio candidato. Pois é, muitos nomes aí da direita, do centro-direita, já se colocando à disposição para a candidatura para enfrentar a esquerda no ano de 2026. Lembrando que Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, permanece inelegível e, com isso, aumenta o número de postulantes à cadeira ao Palácio do Planalto. Obrigada, Lian, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. O Kassab parece muito certo que Eduardo Leite vai sair do PSDB, né? E vai para o PSD. Pois é, agora eu não sei se ele está muito certo, se ele também sai candidato à presidência. Agora eu tenho uma leitura um pouco diferente do Kassab. O Kassab entende muito mais do tabuleiro político do que eu, mas eu acho que nessa ele está equivocado. Não vejo assim, a direita toda se encontra e isso não seria um problema no segundo turno. Eu vejo, por exemplo, na eleição do Donald Trump, um aprendizado que eles tiveram em relação à eleição que ele perdeu, a de 2020, foi justamente a direita lá sair com apoio único, né? Todo mundo está fechado em torno de Donald Trump e assim ele ganhou a eleição. Eu vejo que algo tem que ser assim também em 2026. Porque essa ideia, né, de pulverizado, imaginando que não seja Jair Bolsonaro, corre o risco da esquerda sair com dois nomes, por exemplo, Lula competitivo e Ciro Gomes também competitivo. E aí a direita pode ficar fora do segundo turno. Então eu vejo que é fundamental que a direita feche questão em relação a um nome e não tenha divergências justamente para turbinar essa candidatura, chegar com mais força no segundo turno. Você vê, Segré, uma eleição não polarizada? Não, vai ser muito polarizada. Bom, depende de quem sejam os candidatos. Mas eu vejo uma polarização importante, sempre colocando que no primeiro turno, pelo menos, existem 5 tipos de eleitores. Aqueles que votam
eu denomino esses a dissonância cognitiva militante, tanto da esquerda quanto na direita. Não importa o que você mostre, corrupção, falta de educação, discurso do que seja questionável, não importa, vai votar. É mais ou menos, eu te diria que 25% do eleitorado está quase garantido nas duas partes dos extremos ideológicos. Aí depois você tem aquele que não gosta, vamos tomar o exemplo, nem de Lula nem de Bolsonaro, e escolhe outro candidato que poderia aparecer aí, Ratinho Júnior, eventualmente, Ciro Gomes, o que for, e que depois aí sim, concordo com o Kassab, se encontra no segundo turno. Mas tem outro, que aí é o que está no meio, que ele vai votar a um porque não gosta do outro. Isso aplica muito mais no segundo turno que no primeiro, porque aquele, por exemplo, que votou um candidato que não chega no segundo turno, ele muito provavelmente vai votar não por aquele que ele não votou, porque já não votou, não é dele que gosta. Se gostasse, já teria votado. Senão ele vota um para que não ganhe o outro. E esse pode modificar o resultado eleitoral. Agora, eu não estou tão seguro de que Tarcísio não vai na presidência. Sinceramente, não estou. E vai depender muito do pedido que Bolsonaro possa fazer para o Tarcísio. Lógico, Ratinho Júnior, se começar com tempo como para percorrer o país, pode ser um candidato competitivo, sim. Mas eu vejo que muitas vezes a esquerda centraliza em um candidato. Quando sai algum outro candidato, esse outro candidato que não tem nenhuma chance, ele busca lançar a sua candidatura para conseguir algum cargo no eventual governo do candidato prioritário. Vou dar um nome, Janones. Ele estava como candidato, não tinha a mínima chance de chegar a lugar nenhum, mas ele conseguiu ser atendido pelo presidente Lula na época candidato. Já a direita não, tem um pensamento um pouco mais otimista, diz, não, eu sou competitivo, quero ir e brigar e tal, e aí aparecem muitos candidatos que possam atrapalhar, de fato, um segundo turno. Piperno, e aí nessa disputa interna que Kassab cita, quais dos dois teriam mais chances, Eduardo Leite ou Ratinho Júnior? Ele deu uma série de informações aí, até sobre isso que o Segre falou. Vamos pensar o seguinte, na última, a esquerda tinha o Ciro, e só faltou 1,6% para o Lula fechar no primeiro turno. Se não tivesse o Ciro lá, quem sabe? E a Marina Silva em 2014, né? Mas o fato é o seguinte, ele deu 3 informações importantes. Essa do Eduardo Leite, porque até ontem, anteontem, a gente discutia a possibilidade do Leite ser o candidato para essa nova federação Podemos-PSDB. A segunda, que é uma coisa intrigante, talvez tenha sido um ato falho, que é quando ele fala assim, não, cada um vai lançar o seu e tal, e depois no segundo turno, a centro-direita, nós nos encontramos lá. Opa! Quer dizer que nós, o senhor está no meio? Da centro-direita, ele já falou. Então, já falou. Eu perguntaria isso para ele aqui ao vivo, porque o senhor se enquadra nesse nós, porque o senhor está cheio de ministério. E outra coisa, o seu partido tem Eduardo Paes, tem a seção da Bahia, tem Rodrigo Pacheco, toda essa leva está com o governo Lula. Como é que o senhor vai resolver isso internamente? E a terceira questão, essa do Tarcísio, eu acho que o Kassab é um pragmático. Ele vai sugerir ao Tarcísio na última hora, de acordo com o cenário que vai se apresentar. Porque hoje ele sabe que, para o Tarcísio, o cenário é ainda de muito mais risco disputando a presidência do que uma reeleição. Zé, antes da gente ir para o intervalo rapidinho, Tarcísio diz que não vai largar o governo, mas será que até o ano que vem ele não muda de ideia e aposta aí na presidência? Pois é, o Tarcísio chegou na política para ficar. Muitos dizem por aqui que a política só tem uma porta, a porta de entrada. Depois o político não sai pelos amigos que conquistou e também pelos inimigos que fez, que o não deixam sair dessa situação. Ele será candidato. O ministro Márcio França me emociona com o apelo e com a tentativa de levar o Tarcísio para ser candidato à presidência da República, né? O ministro Márcio França é candidato ao governo de São Paulo e seria para ele um bom caminho tirar o Tarcísio da história. Por outro lado, me disseram o seguinte, o Tarcísio não pode agora falar que é candidato, porque senão ele abre um flanco muito grande no seu governo. Aparecem outros candidatos, há uma briga de secretários para se colocar como candidato ao governo de São Paulo, então ele está certo e está traçando a sua estratégia. Ele será candidato, né? Mas a opção natural
é de reeleição. Aqui no Brasil, o mandato é de 8 anos, né? Com esse intervalo. Todos os governadores, prefeitos e presidentes da República são obrigados a dizer que são candidatos, né, à reeleição, porque senão desmonta o governo, encurta e provoca disputas. E também falar que ele não quer ser candidato agora, largar o governo assim na mão antes da hora, também não seria bom, né, Gani? Não, a gente já viu isso, inclusive, com o João Dória, né? Então, acabou queimando a largada. Então, isso pegaria muito mal. Eu acho que ele está esperando o momento certo. Agora, ele só vai ser candidato se Jair Bolsonaro der o aval e falar: o Tarcísio é o meu candidato. Caso contrário, ele não vai ser candidato. Essa é a minha aposta, Soraya.